fechou. Estamos começando aqui o primeiro episódio deste projeto, que no momento está sem nome. Então, se você está escutando isso agora, é porque a gente já decidiu um nome. Graças a Deus. Tá ouvindo já basicamente isso. Esperamos que sim. Fala os nomes, né, pô? Meu nome é Paulo Matheus, nem todos conhecem, espero que nem todo mundo que esteja ouvindo seja porque eu mandei o link no WhatsApp. Meu nome é Pedro Henrique, espero o mesmo. E o meu nome é Clover Guilherme. Nesse primeiro episódio, nós vamos conversar sobre as melhores animações dos anos 2000, de 2000 a 2009. Eu espero que dê treta, porque daí dá visualização se as É pessoas isso gostam. que a gente quer. Então, beleza. Quem quer começar falando? Pode falar uma só pra gente começar a conversa. Anos 2000, eu tenho um em mente. Quer falar? Mas é um que o Paulo acho que não assistiu há muito tempo. É o Nova Onda do Imperador. Não tem não. Você lembra? Putz, então... Filmes da infância, né? então não tá... É porque não o problema é, a Não gente vai tá às dando vezes, muita conversa. a gente vai com confiança falar, Uhum. só que o problema é, a gente viu quando era criança muitas vezes, e aí a gente fica, não, com certeza eu lembro, mas não lembra de verdade. Nova Onda do Imperador. Que eu Lembra que a gente muita sentiu. pouca coisa. Eu lembro que tem a mulher velha lá, tem o Gronk, que eu gostava dele, tem a sequência. Mas, ó, eu posso puxar um aqui que eu sei que deve estar na lista de um dos senhores. Pode falar? Que é a Fuga das Galinhas. Fuga das Galinhas. Bom, dito isso, não lembro de nada. Caraca! Eu lembro. Estamos bem. Você lembra de alguma coisa, Fuga das Galinhas? Lembro. Ótimo. Pô, cara, Fuga das Galinhas, pô, Cara, marcou eu... não sei, eu ouvi de várias fontes isso, tipo, ouvindo os podcasts, pesquisando um tempo atrás, mas eu não tenho certeza se é real ou se é verdade mesmo. Já até sei o que tu vai falar. Eu acho que você sabe. Ah, então demorou. Mas em 2001, 2002, né, que é pros filmes de 2001, foi lançado pela primeira vez o Oscar de melhor animação. É dado o crédito porque muita gente da academia foi muito fã de Fuga das Galinhas. Não tinha espaço nem pra melhor filme, que é algo que já tinha acontecido antes, com Bela e a Fera ter sido indicado melhor filme mesmo como animação. E não tinha uma categoria só pra isso. Então eles falaram, tipo assim, não. Então a partir do ano que vem a gente precisa colocar alguma coisa, porque não pode uma coisa tipo Fuga das Galinhas não tá nomeada. Então, é um filme com... É por isso que existe Oscar de melhor animação. Dizem que sim. Por É por causa de Fuga das das Galinhas. Galinhas. Presença de Caraca. Fuga das Galinhas. É mesmo? Tão bom que gostava. Eu vi outro papo, hein, mas acho que o papo é mentiroso. Então, Qual que a seria? Fonte, que ano que foi o primeiro? 2002. 2002, os filmes de 2001. Certo. E Shrek de que ano? 2001. Então, o que me falaram, a internet, Uhum. era que Shrek tinha sido o motivo principal. Pode ser também, pode ser. Porque ele ganhou, né? Oi? Ele ganhou, né? Ganhou. Deve ser por isso que falaram que foi por causa dele. Mas não sei se foi, né? Necessariamente. Pode ser também. Tipo, eu ouvi tipo, essa história, mas eu também não fui atrás de confirmar. Excelente rádio e jornalismo podcast. Então você já tá vendo aí nível altíssimo de qualidade. Nível gigantesco. Mas As informações aqui. Mas não temos... seria muito interessante tipo, se realmente fosse de todos os filmes, Fuga das Galinhas. O que, tipo, não seria muita forçação de barra, porque o próximo filme em longa-metragem que eles fizeram, que foi Wallace e Gromit, Batalha dos Vegetais, que a gente talvez fale depois, ganhou o Oscar de melhor filme, em cima de alguns filmes da Disney, da Pixar e da DreamWorks. Então Aardman, que é o estúdio, tem um patamarzinho alto já. É mesmo. Esse eu lembro mais, o Wallace e Gromit, porque quando eu era criança eu gostava muito mais do que de Fuga das Galinhas. Não sei se hoje, revendo os dois, qual eu gostaria mais. Só que o Wallace e Gromit tem aquele negócio de ser meio terror, assim, que eu gostava pra caramba, entendeu? Mano... Dele ser meio assustador. Cara, a Fuga das Galinhas... Primeiro, na minha família, Fuga das Galinhas era um dos preferidos do meu pai. Meu pai assistia pra caramba Fuga das Galinhas. Eu assisti muitas vezes quando eu era criança. Acho que, em boa parte, talvez, porque ele descobriu que o Mel Gibson fazia a voz do gado principal. Caô. É. Eu só assisti dublado. Então... Mas aí, tipo... Esse eu acho que foi um dos primeiros que, tipo, eu assisti legendado, essas coisas, por causa do meu pai. Mas Tu tinha quantos anos, só de curiosidade? Que eu lembro de assistir, eu tinha uns 4, 5... Tu não via legendado nessa idade, né? Eu comecei a ver, tipo, uns 8 anos de idade, acho que legendado, essas coisas. Isso é assim, né, mano? Tu sempre teve o hábito de ver filme legendado desde essa época? Não, meu pai, quando eu era criança, quis aprender a falar inglês porque ele queria ser tradutor. Meu pai é pastor, tradutor de missionário. Isso, intérprete de missionário. Daí meu pai era muito ruim em inglês, muito ruim em inglês, então ele colocou tudo em inglês em volta dele. E daí ele falou pra mim, quando eu era criança, que, tipo, que assistir legendado era melhor, tipo, a voz dos personagens,
né? Era melhor, daí eu comecei a assistir. E hoje o resultado disso é você não conseguir assistir um filme dublado que seja, né? Correto. Pois é. Pode crer. Se tacar um Toy Story pra tu ver dublado, Não, nossa. porque eu também comecei assistindo, tipo, com a voz do Tom Hanks. Nossa, eu não consigo, velho. Tipo, o Tom Hanks é um ótimo ator. Tipo, todos os atores ali são ótimos. Mas eu não tenho Cara, como. a animação... É o Marco na Ribeiro, dublagem, Cara, eu acho que tem poucas... PTBR Acho que tem poucas animações que eu consigo assistir dublado sem problema. Acho que Os Incríveis, Monstros S.A., alguns que eu assisti muitas vezes quando eu era criança, tipo, dublado, Toy Story 3. Tá, seguindo a cronologia, então. Qual seria o próximo filme aí que você Ah, não, pera aí, deixa eu falar um pouquinho de Fuga das Galinhas. Ah, tem Vamos que falar comentar mais, sobre fala Fuga mais. das Galinhas. Que Fuga das Galinhas é um que você lembra, tipo, são um monte de galinha tentando fugir e é massinha e tudo mais, mas eu fui rever Fuga das Galinhas agora. Mano, tipo assim, é um negócio sério, é um negócio pesado, tipo, aquelas galinhas passam por umas situações complicadíssimas. Vale citar que elas estão num campo de concentração. Com 100% estão no campo de concentração. Não só isso, o filme faz referência a outros filmes de prisão antigo. Tipo, o começo do filme é um monte de edição da Ginger, que é a principal, a galinha principal, sendo jogada numa lata, tipo, na solitária várias vezes. Exatamente. Nossa. E, tipo, no começo do filme tem não é gráfico, mas assassinato de uma galinha. Tipo, você mostra o que as galinhas estão virando. Exatamente. Então acho que ano passado, ou retrasado, lançou Uma Fuga das Galinhas 2. Que eu não vi. Eu fui assistir, cara, não tem o peso. Porque, tipo, na Fuga das Galinhas original, tipo, as galinhas são colocadas pra ser morta mesmo. Coisa pesada. E daí, tipo, quando tem esse peso de, tipo, você realmente sente, tipo assim, não, se elas não saírem dali, elas vão morrer. Ou, tipo, eles estão sendo torturados, é um campo de concentração e tudo mais. Fascismo pra criança, introdutório. Tipo, você sente, mesmo quando você é criança, você sente, tipo, esse peso deles ter realmente tentando uma tensão, fugir. né? E isso é um problema, eu acho, no geral, assim, acaba saindo um pouco do tema, mas eu acho que é um problema no geral de filmes animados. Parece que hoje em dia existe uma crença não declarada de que filme filme da Pixar mesmo, filme pra criança, assim, no geral, não exclusivamente pra criança, mas pensado principalmente pra criança, não pode ter nada pesado, nada minimamente pesado, entendeu? Sim. Tipo, é que eu não sei de que ano é Os Incríveis, né? Pra inserir ele na conversa agora. 2004. Não sei se é cedo, mas só vou mencionar por cima, depois eu falo mais sobre ele. Os Incríveis tem algumas coisas pesadas, tipo assim, muita gente morre, claro, é figurante. É morte tipo de Indiana Jones, tá ligado? Um monte de figurante que ninguém liga, morre, mas morre. Tipo, o guri lá, o Flecha, tá na navezinha lá e ele distrai o cara, pula da nave e o cara se esbofeta na pedra e morre, pô. Mas não é uma coisa que você pensa enquanto você tá assistindo. Tipo, quando você é criança, quem que ficou traumatizado nos Incríveis? Ninguém, pô. Exato. Só que parece que os estúdios têm muito medo, tá ligado? De sair um pouco dessa área infantil super protegida. Eu acho isso muito paia. Claro, né, que, pô, não tô dizendo que tudo tem que ser igual era antigamente, mas também, pô, criança também não é, sei lá, velho, é só um figurante morrendo. Qual que é o problema? Teve uma fase ali, tipo, dos anos 2000, que com a Pixar, alguns filmes da DreamWorks, alguns filmes da Disney, mais Pixar e DreamWorks, que os filmes eram mais... Os filmes de animação teve um momento de ouro ali, em que os filmes eram pensados tanto para adulto, mais para adulto às vezes, do que para crianças. Vários filmes que a gente vai comentar aqui, por exemplo, Wall-E falando do fim do mundo, tipo, Ratatouille, tipo, problemas de adulto, o problema do Linguini, tudo é coisa de adulto, o problema do Remy, o ratinho também é mais voltado para adulto do que coisa de criança. Então, teve um tempo lá que filmes eram para adulto e em algum momento ali, de 2010 para frente, eu não sei o que aconteceu, foi ficando mais e mais infantil, menos e menos original e tudo. Todo tipo de problema que não convém agora. O que me pega muito é que, pô, velho, que criança da nossa época que não se amarrava nesses filmes todos. Tipo assim, o fato do filme ter alguma coisa um pouquinho mais pesada não deixava ele impróprio pra criança. A criança gostava mais, a gente lembra desses filmes com muita clareza. Cara, quem é que não lembra das piadas que tinha no Shrek, velho? E não rachava de rir com aquilo, velho. Eu não rachava porque eu não entendia, né? Meu pai não, depois que você entende aquilo dá mais um... agora eu saquei. Tipo, bota uma piadinha mais pesada, a criança nem entende, pô. Eu lembro, assistia Eu, a Patroa das Crianças. Que criança que entendia as piadas horríveis, pesadíssimas. As crianças não entendem. Shrek, né, mano?
É Shrek, né, mano? E aí, quer falar de Shrek agora ou não? quero, não. Vai adiar pra sempre. O que você acha de Shrek, Guilherme? Cara, Shrek também é o que marcou a minha infância brutalmente. Acho que mais o Shrek 2. Uhum. Shrek 2 eu tenho mais lembranças assim. Toda aquela parte do Encantado e tudo mais, a Fada Madrinha. Mas eu quero saber de vocês, cara. Quer que eu fale primeiro, Pedro? Você ser poupado do linchamento virtual que você vai sofrer. Por causa das piadas besteirentas e tudo mais que tinha, meus pais não me deixavam assistir Shrek. Os então... únicos pais no mundo que Correto. não deixavam você ver Então, Shrek. Sério? Então eu não cresci com Shrek. Quando eu fui assistir mais adulto, eu não suportava as piadas e referências constantes a outros filmes que eu preferia assistir. Que pena pra você. Provavelmente, sim. O Shrek 2 eu acho que me marcou mais também. Eu gostava do 1, principalmente a sequência do castelo lá, que eles vão resgatar Muito a boa. Fiona, A né? Fiona. E eu achava muito maneiro mais o 2, pô. O 2 tem aquela vilã, a Fada Madrinha, que me irritava pra caramba. Tem muita cena maneira, tipo, fácil de lembrar aquela cena que... o Gato de Botas, né? A cena do... É tipo um laboratório da rainha, né? Fábrica dos feitiços lá. Pô, é muito maneiro aquilo ali. Tem muita ideia legal. O 2 é melhor só pela presença do Gato de Botas. E ele também, Vários ele explora mais o universo de contos de fadas. E os personagens, eu acho. Tipo, se eu bem me lembro, o arco do Shrek e tudo mais tipo, é mais desenvolvido do que no primeiro ainda. Aham. Mas é nesse que eles estão na fase de ter os filhos já? Não, esse é o 3. 3. Não, esse é o 3, né? Porque tá com trauma de ter filho. 3 se não falar que é horrível, mas não é da década e eu não lembro de nada também. Acho melhor não Podemos nos guardar aqui apenas um. quando for melhores animações ou piores, Piores da década de animações. 2010, Vai ter talvez também, entre aí. Vai ter também. Não é necessário, Será? Já tem muito filme ruim pra ser visto, né? Precisa rever. Tá, que mais? Alguém quer puxar mais um aí? Eu não botei em ordem de lançamento, né? Eu também não. Qual mais que tem agora? 2001? Tá, 2001 já. Eu sei um que tem, que tava competindo pelo Oscar com Shrek. Monstros S.A., que eu acho um pouco melhor que Shrek. Melhor que Shrek é um pouco forte, né? Por que você acha Shrek isso? tem Mike Wazowski. Não tem Mike Wazowski. Ele tem um bom ponto. Fiquei sem ponto É que agora, pra sim. mim, os dois são muito bons. Sim. Os dois são de Eu comédia não- também. Só que, tipo, são tipos de comédia completamente diferentes. E o Monstros S.A. é um pouco mais emocionalmente maduro, né? Não quero jogar Shrek pra Cristo aqui também. Caraca. Mas o Monstros S.A. ele é mais emocionante, pô. Sim, sim. Você não chora vendo Shrek. o Shrek- Não que seja um defeito, né? O Shrek 1, tipo, é uma história de aventura que é mais um dedo do meio pra Disney. Basicamente. Então, Todas aquelas sátiras e tudo mais. é direcionado direto pra Disney porque quem abriu a DreamWorks, um dos presidentes, ou o presidente da DreamWorks, era o ex-presidente da Disney. Então ele fez direto pra zoar a Disney mesmo e ganhou um Oscar por causa disso. Caraca, não sabia. O Lord Farquaad lá, o principal, o principal vilão, é feito pra ter a cara do presidente atual da época da Disney. O presidente da época é ótimo, né? Presidente naquela época. Você entendeu? Caraca, velho, não sabia não. Cara, Eu vou altas pesquisar. curiosidades, A similaridade pô, não sabia entre disso o aí. Lord Farquaad. E, inclusive, o nome dele é um trocadilho com palavrão americano. É mesmo? Uhum. Tá bom, você não precisa falar. Não. Mas tipo, o filme todo, o primeiro Shrek é um dedo do meio direto pra Disney, Entendi. feito pelo ex-presidente da Disney. Poucas ideias, pô. Exatamente. Ó, 2001, já falei, né? Mas 2001 tem a Viagem de Chihiro. Que é 2002, né? Mas é 2001 também. E A ainda Viagem de besteja de Chihiro. comentar, mas... Pois é, né? Não fez a lição de casa. Errei, fui moleque, não tive tempo. Mas, ó, eu acho que tu gosta mais do que eu de A Viagem de Chihiro. Porém, Possível. uma coisa que eu consigo falar com tranquilidade. É talvez o filme mais bonito visualmente do Estúdio Ghibli. Pô, Nossa, esse elogio talvez. vai pra todos do Ghibli, né? Mas tudo que tu pausa ali é uma pintura, pô. Dá pra botar na tua parede. É lindo, é um loucura. filme ridículo de bonito. A ambientação é muito boa, muito, muito boa. Cara, tu pode resumir pra alguém que não assistiu ainda a Viagem de Chihiro, qual que é a historinha pra Vou você? deixar isso com o Pedro. A história de Viagem de Chihiro é uma menina que tá mudando de cidade. Os pais, eu acho que o pai recebeu alguma promoção, não lembro. Daí eles estão indo pra uma outra cidade e ela não queria ir pra cidade, não está gostando. Daí eles param num lugar e daí, tipo, ela acaba entrando pra um mundo mágico, tipo, sem os pais, sem as coisas, tipo, os pais viram um porco. Eles comem uma comida que eles não deveriam. Eles comem a comida que não deveriam, tipo... Viram porcos. E daí... Tem um simbolismo com isso, mas a gente não vai contar. Daí é praticamente uma história de
amadurecimento, se tornando uma pessoa assim, que é, em parte, uma metáfora como mudar de cidade também. De sair da adolescência e tudo mais, todo esse negócio com ela, num mundo que é absurdo de mágico e bem feito, velho. É muito, 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 muito bom. É mesmo. E o que é legal, que tá nesse filme, também tá no outro filme da mesma década do Estúdio Ghibli, né, Castelo Animado, que eu também acho um filmaço. Mas uma coisa legal do Ghibli no geral, acho que tu viu poucos, né? Mas uma coisa que eu acho legal é que tu, Guilherme, né, eu esqueço que é só áudio aqui, tem que falar de quem eu tô falando. Mas o que eu acho legal é que ele trabalha vários temas, tipo amadurecimento, coisa em relação ao valor do dinheiro. O Castelo Animado também fala sobre como você lida com o fato de você estar envelhecendo. Eu acho isso muito legal, porque eu vejo poucos filmes, principalmente filme que criança pode ver, que falam sobre esse tema, e o Castelo Animado faz isso, eu acho muito legal. Mas uma coisa que o Estúdio Ghibli faz muito bem, no geral, é tratar de vários temas, como se fosse de maneira micro, assim. Tem um tema macro, tipo, no caso do Viagem de Chihiro, é o amadurecimento, mas tem várias pequenas cenas que tu tira lições, entendeu? Eu acho isso muito massa. Dos filmes do Miyazaki, especificamente, né? Eles têm um ritmo completamente diferente dos filmes ocidentais. Totalmente. De ser mais devagar, ser mais tranquilo, parar pra meditar, tipo a cena do trem, tipo, que só para o filme, tipo, e você você tá observando a paisagem e tudo mais. E, cara, os níveis de detalhe, animação, tem coisa que eu lembro, pequena coisa que eu lembro do filme, tipo, a Chihiro chegando naquela parte, tem um cara com vários braços, que tem os bichinhos, ela parando pra colocar o tênis e ela, tipo, dando um tequinho com o pé. Você, tipo, são pequenas coisas, pequenos detalhes que não precisava ter, né? Isso. Mas faz diferença. Faz diferença, vai dando uma personalidade, vai aumentando. E é o padrão do Estúdio Ghibli. Esse é o, por muitos, considerado o mais alto. Eu considero, talvez, nos anos 2000, entre todos os filmes da Ghibli ou não, tipo, talvez o mais alto. Mas é muito, muito bem feito, muito detalhado. Os personagens também. Eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês sobre isso. Quando eu era criança, tinha um amigo meu que tinha um DVD, daí eu peguei emprestado uma vez, e eu só, tipo, assisti só esse filme por 2 semanas. Eu assisti só Viagem de Chihiro por 2 semanas. Eu tinha meus filmes que eu era viciado, mas que eu tinha o DVD, mas eu acho que nenhum... Não, minto. Um era dos anos 2000, não é um dos melhores nem de longe. É um que tem a Hebe Camargo na dublagem, que é o Dinossauro, tá ligado? Dinossauro? Eu não sei nem se esse filme é da Disney. Dinossauro. Esse aqui. É, esse aí, eu lembro desse aí. Eu tinha um jogo desse filme. Não, nem sabia que tinha jogo. Tinha um jogo de tipo assim, tu deu, Pedro, deu 1,5 estrelas no Letterboxd pra esse filme. Eu não lembro de nada, mas quando eu era criança eu amava, tinha o DVD dele, e eu revia. Não é Jurassic Park. Todo final de semana eu via ele é de 2000, e eu via Mulan, mas acho que Mulan já não encaixa, né? Mulan é de 98. Acho, 98, isso. Mas eu tinha o DVD dos dois, vi os dois direto. Incrível, né? Como eu conseguia ver um filme incrível, um filme bosta. Caralho, polêmico! Não, acho que não é polêmico. Dinossauros não é polêmico, não, mano. Ninguém gosta desse filme. Se viu depois dos 15, não gosta. Não passa. Cara, eu não fazia ideia. É um dos filmes de todos os tempos. O que eu lembro do filme? Que tinha a Hebe Camargo. É tipo os dinossauros fugindo dos meteoros. Essa eu lembro de que eu era criança, então eu era fissurado em dinossauros. Eu lembro quais eram os dinossauros que apareciam. É só isso que eu lembro. Cara, como é que era o nome daquela animação, velho? Que era só de dinossauro. Era Em Busca de Alguma Coisa Perdida. Tempo Perdido? Tô ligado, mas eu não sei o nome também. Eu sei, da década de 90. Eu assisti também quando eu era criança, não lembro. Em Busca do Reino Encantado, alguma coisa assim, alguma coisa assim. Não tem um dinossaurinho pequenininho. Exatamente, cara. Ó, 2003, Procurando Nemo. Esse eu choro muito, tá? Esse filme tem alguma coisa comigo, que eu começo a chorar. A cena nem é triste às vezes, mas eu acho muito emocionante Procurando Nemo. Eu acho muito bom. Tipo, é um tema que em vários filmes eu acho muito bom, que é essa questão de você superar um trauma, entendeu? Que é a do pai do Nemo, esqueci o nome dele, né? O Peixe Palhaço, o Marlin. É uma coisa que eu acho muito legal, assim, é um tema que eu gosto em filmes no geral, né? Que é o cara perde a esposa lá e fica super protetor com o Nemo. E aí, ao longo do filme, ele tem que aprender a deixar o filho crescer em paz. E eu acho muito legal, eu acho muito bonito, pô. É um filme que me emociona muito. Cara, é um filme que equilibra muito bem o drama com a comédia, todo o lance dele, toda a relação dele com a Dory também. É muito legal, velho. E é outro do que a gente tava falando,
O protagonista, talvez, é o Marlin, que é um adulto com problemas de adulto, de um filme que é tecnicamente feito pra criança. Tem a parte do Nemo, mas ela é bem reduzida em comparação à aventura do pai, de passar o trauma e tudo mais. Então, mais um desses pra lista de o que aconteceu com o cinema. Pois é. Eu espero muito um dia poder rever esse filme com meu filho, cara. Outra curiosidade, se eu bem me lembro, essa é uma curiosidade. No filme Tubarão, o Spielberg deu o nome do tubarão de Bruce por causa do advogado dele. Tipo, é um amigo dele advogado. Ele deu o nome do amigo dele pro tubarão, de Bruce. E o tubarão que aparece em Procurando Nemo, o nome é Bruce. Pode crer, não Que é referência a isso também. Pode crer. Caraca. Excelente dublagem do Bruce também. É o Guilherme Briggs, né? Guilherme Briggs. É ótimo. Pô, tudo que ele faz é incrível, não tem como. Ele dublando o figurante lá dos Incríveis, o cara da tela lá, da taxinha. Como é que o cara faz aquilo? É só um figurante. Esse personagem, provavelmente, só é lembrado pelos brasileiros, por causa do play. Cara, é maravilhoso. Porque eu não lembro do... Porque quando eu fui assistir a primeira vez em inglês Os Incríveis, porque eu assisti, sei lá, 30 milhões de vezes Os Incríveis quando eu era criança. Quando eu fui assistir a primeira vez, eu fiquei tipo, por que não tem um sotaque? Em português ele tem um sotaque, por que ele não tem sotaque em inglês? É os memes, só memes. Ó, antes de 2004, Guilherme, tu pegou mais algum filme? Cara, pode falar, velho. Não, de 2000, na verdade, a gente já passou. Que eu acho que nenhum de vocês viu, é um filme que eu descobri por causa de um edit no Insta, um Reel, né? Chama Vampire Hunter D Bloodlust. É um anime. Só que, velho, é um bagulho assim. Eu não colocaria entre os melhores da década, só que assim, ele merece ser assistido, porque ele tem um visual muito único, muito distinto. Justamente por isso, eu vi um edit e eu quis assistir o filme. Porque ele é uma história de vampiro, né? Só que é uma história meio... É como se fosse... Tem elementos futuristas, ao mesmo tempo que tem coisas tipo do Renascimento ali, tipo o estilo de construção gótica e tal, tá ligado? E o visual é muito legal, a ambientação é incrível. É um filme que eu não lembro muito bem a história, mas é tipo, eu vi ele, sei lá, uns 2 anos. É um vampiro que é caçador de recompensa e tal, é contratado por um cara pra resgatar a filha desse cara. E ele vai caçando outros caçadores que também estão atrás da recompensa ao longo do filme. Ele é um vampiro ele próprio. E, velho, nossa, é muito legal pelo visual, entendeu? Acho que vale a pena ser visto. Eu quis mencionar aqui justamente porque pouca gente viu, eu não conheço ninguém que viu. E vale a pena ver. Vampire Hunter D Bloodlust. Assistam. Massa. De quando que é Caminho para o Eldorado? 2000 também. 2000 também? 2000. Só lembro de uma cena desse filme que eu me amarrava. Eu achava ele meio... Ele é meio pesado, né? Pra criança. Tem aquela personagem levemente sexualizada. Um pouquinho só. Levemente. Pouca coisa só. Eu sei dessa personagem, é só aquela cena lá. Vocês sabem. O que eu gostava desse filme? Ele era o único filme de criança, sem ser japonês, que tinha sangue. Porque os deuses sangram. Os deuses não sangram, no caso, e no filme eles se passam por deuses, né? E eles sangram, eventualmente. Isso é importante pra história, o fato deles sangrarem. E eu lembro que eu achava muito sério o filme, muito adulto, porque tinha sangue. Tu tinha quantos anos, sabe? Uns 12, 11, sei lá. Nossa. Cara, é um filme bacana, um filme muito divertido. Provavelmente não vai acabar não entrando na lista final. Mas é um filme massa. E uma curiosidade que eu descobri, tipo, num vídeo no YouTube que falou bastante desse filme. É que esse filme, O Caminho para o Eldorado, é uma referência a uma série de filmes da década de 40 que era Caminho para Alguma Coisa. E eram filmes de comédia, onde tinham 2 pares que iam passando em aventura e tudo mais, e tinha um que era mais mulherengo, outro que era mais o alívio cômico e tudo mais, e eles quebravam a quarta parede com frequência, lá na década de 40. Daí eu ouvi isso, eu fui assistir uns 2 filmes daquele, cara, é muito massa. E é legal saber que é uma referência, tipo, a um filme tão antigo. Tanto que tipo, o nome é parecido, é Caminho pra Caminho pra Eldorado. Você manda esses filmes aí que eu fiquei curioso. Caraca. Eles não são tipo o top do filme da década de 40, mas tipo, é muito interessante, principalmente por causa dessa comédia diferenciada pra aquela época. O que mais aí que você pegou? Em 2002... não vou lembrar, eu lembro que eu gostava. Planeta do Tesouro, alguém tem memórias frescas? Eu assisti ano passado. E aí, o que você achou? Bacana, achei massa, pô. É massa. É baseado no livro Ilha do Tesouro, e você sabia, né? Sabia. Daí só que eles fizeram em versão planeta. Que é muito mais legal. Muito mais legal, muito mais massa. É um bom filme de aventura, com bons personagens. Mas não...
Elite. Mesma coisa, tipo, com outro filme que eu não sei de que ano que é, vai ser, tipo, logo próximo ali, Atlantis. Atlantis eu acabei não colocando aqui. Tá, mas é tipo, aventura, tem ação massa e tudo mais. Foi um gigantesco fracasso financeiro, mas é divertido, muito bom. Olha, em 2002, Lilo e Stitch. Não, verdade. Tinha esquecido de assistir. Bom, também. Eu lembro Mas bem. não fez parte da minha infância. Isso aí eu vou ter que... Também não fez parte da minha Mas eu sei que é muito importante. ele pra muita parecia, gente. ele parecia um demoninho, minha mãe não gostava que eu via. Vai lançar um live action que eu não tenho a menor vontade de ver. Não, eu não tenho nenhuma vontade de nenhum live action. Eu não vi nenhum, eu acho, né? Eu não posso falar mal, eu não posso falar é ruim, porque eu não vi. O único Mas não tenho que- vontade de ver, só pode falar de uma O boa. único que eu assisti foi Jumanji. Não, Jumanji não. Jungle Book, como é que é em português? Mogli o Menino Lobo. Mogli o Menino Lobo, que eu gostei. Eu assisti partes de Mulan, que é horrível. Mulan não tem o Mushu, velho. Qual que é o sentido disso? Mushu sei lá... Eles estavam tentando fazer referência a um tipo de filme chinês. O que é algo que eles deveriam fazer, em vez de só repetir a mesma história. Que é um problema que eu tenho com a maioria dos remakes dele. Pra que você vai pegar um filme não vejo sentido. tipo Aladdin, que é um filme de aventura, e em vez de tipo olhar pra Indiana Jones, esse tipo de filme, você vai olhar de só fazer exatamente a mesma coisa que o desenho faz. Só que mais feio. Só que pior, porque não é um desenho. Não é um desenho, você não tem a mesma habilidade. Tipo, Só que... o CGI pode ser, né? Aham. De milhões, é bem feito, mas o desenho é mais bonito, não tem o que fazer. E daí Mulan tentou fazer esse negócio diferente, só que contratou todas as pessoas erradas e ficou horrível. Ficou uma das piores direções que eu já vi na minha vida. Caraca, forte. Que isso. Não, eu lembro que meus pais estavam assistindo e eu fiquei muito bravo porque eu tava tentando convencer eles a assistir o filme, a animação comigo fazia muito tempo, daí eles só foram assistir aquela aberração. Assistiram aquela aberração. Daí eu sentei por uns 5 minutos pra ver o que tava acontecendo. Eu falei, tipo assim, nada que está acontecendo na tela faz sentido. Essa deve ser pegar o maior amador da rua pra filmar esse filme. Isso, cara. Bom, deixando o live action um pouco de lado, que aqui a gente vai começar a destilar ódio. O que mais que nós temos aí? A Era do Gelo. O Era do Gelo é um 2002 é um que minha família gostava de assistir bastante. Fez muito parte da minha infância, mas ao longo dos anos eu fui revendo. Eu não acho não... Sério? Não acho. Você não acha? Não- que se sustentou bem. Eu ao tenho um longo dos carinho anos. muito grande. pela Tenho Era do Gelo. carinho, Não, eu carinho. também Não tenho. se sustenta. mas Reassistiria de novo e tal, Com mas eu não certeza. acho que seja... Tipo, se eu não tivesse visto quando eu era criança, eu não ia gostar, provavelmente. Ou ia achar, tipo, ok. eu com o Shrek. Mas aí... Isso tá errado, né? Nós temos um criminoso. Nós temos Spirit. Cara, Corcel Spirit. Indomável. Spirit. Eu Não preciso ver de não novo, lembro de porque eu nada, preciso confirmar se era bom, como era na minha aham. cabeça. Era um dos meus favoritos, pô, quando eu era criança. Eu achei muito Spirit. Spirit e Mulan também, que eu gostava pra caramba. Mas a minha irmã também gosta que só, a gente assistia junto direto, pô. Eu achava bonito, emocionante. Nossa, era diferente pra mim, era um filme mais emocionante, sei lá, do que a maioria do que eu via quando eu era criança. Eu lembro disso de Spirit ver na internet que o Spirit era o crush de muitas meninas por algum motivo. Isso é bizarro, tá? Bizarro. É Mas um cavalo, velho. É. Não, eu já vi que tinha crush no Relâmpago McQueen. O que é um Spirit, né? É um carro. O que é um Spirit perto de um carro, né, velho? Tem aquele carro azul A série, da pô. série também, então... Brincadeira, hein? Não é como se os homens pudessem estar falando muito sobre. Não, mas que isso, velho? Eu não tenho... Desculpa, eu nunca senti nada pela série, não, mano. Desculpa. Olha o debate. É a personalidade do cavalo. É a presença do cavalo. Tudo bem. Não é a aparência, não é a aparência. A presença Exato, do né? Se cavalo. fosse aparência, aí seria verdadeiramente bizarro. O carisma do cavalo. Tá certo. Ó, falando em carros, o que vocês acham de carro? Porque, pra mim, carros era universalmente amado até eu entrar na internet. Descobri que muita gente, retroativamente, não gosta muito, acha medíocre, acha que é um dos filmes ok da Pixar e tal. Eu acho que entre aquela época da Pixar, onde tava, tipo, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, saiu, tipo, um carro, tipo, nota 7,5, 8 ali, daí, tipo, em comparação com o resto ali, tipo, não, parece pior. Mas, tipo, eu gosto. E tu, Guilherme, o que você acha? Cara, confesso que revendo agora mais velho, eu não morro de amores por carros,
Mas, pô, é um filme cheio de personalidade, cara. Relâmpago McQueen, quem não gosta do Relâmpago McQueen, pra mim é falta de... Personalidade. Pra mim, o que é maneiro do Carros são os carros. São o fato de serem carros. Porque é uma história super normal, pô. É um drama esportivo básico, assim. Sim. É bem uma generiquinho. É bem uma história genérico. de ele abandonando o orgulho dele e tal, virando humilde. É uma história genérica. Só que o diferencial dele pra mim é o fato de serem carros. Porque Sim. é maneiro, pô. É Maneiro massa. demais. O cara fala, eu sou a velocidade. Aí parece a roda. Cachorro! É maneiro, tá ligado? Eu lembro, tipo, a vez que eu assisti isso aí, tipo, foi tipo, meus pais me levaram pra assistir o cinema porque eu tinha conseguido decorar o segundo mandamento da Bíblia, que era o mais longo. Eu tinha decorado, tipo, palavra por palavra. Daí, a premiação foi, a gente foi assistir Carros no cinema. E, mano, aquela, tipo, começa tudo escuro. E ele falou, eu sou a velocidade, aquele barulho. Caraca, bicho. Bicho, quem é que não se arrepia E daí, criança e escutando daí, isso aí? daí abre devagar assim, nossa, velho. A musiquinha... Absurdo. A Pixar sabe começar um filme. Sabe começar um filme. Falando nisso, já sabe que eu vou puxar Pera aqui. aí. Depois? Então, pode falar. Eu ia falar de Up, né? É só pra puxar o gancho. Up. Cara, Up Porque Up... é um soco na cara Então. nos primeiros 5 minutos. Aí que tá o problema. Não. Porque os primeiros 5 minutos é eles criancinha. É eles criancinha. É depois a montagem. E essa parte deles criancinha é a minha parte preferida do filme. Mais do que a montagem lá. Mais do que a montagem. É tipo, a dinâmica me incomoda muito que foi só aquilo lá. Porque a dinâmica dos dois pequenininhos era muito interessante. Era mesmo. Só que pra mim o Up tem esse problema. Que assim, eu vou com base no que eu lembro também, né? Mas ele começa tão bom, é tão emocionante aquele começo, podia ser um curta da Pixar. E aí depois ele não fica ruim, mas ele nunca recupera. Exatamente. Não é que o restante do filme seja ruim. É que o começo é tão bom, mas tão bom, que deixa aquele gostinho de, pô, Inclusive, o dá fazer, restante poderia eu ser acho que dá melhor. fazer um episódio só com isso aí, tá? Porque tem vários filmes que me vêm à cabeça aqui que, tipo, não necessariamente o começo, mas tem uma cena que é o ápice e depois ele não recupera mais. E, tipo, até a parte deles na casa, tipo, voando na casa balão e tudo mais, também eu acho um pouco mais interessante quando eles finalmente chegam no lugar. É, quando eles chegam, eu concordo. Quando eles chegam, o filme... Muita gente, tipo, dá 5 estrelas pra Up, ama Up e tudo mais, mas eu acho que tipo, eles esquecem que do momento que eles chegam pra frente, é um dos filmes mais infantis da Pixar, principalmente daquela época. É um filme com cachorro falante, que é alívio cômico, daí tem aquela ave gigantesca que é um alívio cômico. Daí tem aqueles bandos de cachorro, tipo, aquele velho que deveria ser muito mais velho do que ele é. Exatamente, e aparenta ter a mesma idade do Frederico. Me incomoda E demais. melhor ainda, né? Mas, assim, ele era o herói de infância do Federico. Tá ligado? E ele já era velho, adulto. É, e daí, tipo, ele parece ser mais novo. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Mas, é um filme, tipo, ele vai indo pro lado mais infantil depois daquele começo que é um dos ápices da Pixar. É, realmente. É bom, mas não é a elite da Pixar. Não é a elite dos anos 2000. Não é elite da elite. Os Incríveis, a gente tava se segurando pra não falar muito antes de tu chegar, pô. Eu e o Pedro. Porque a gente quer... Eu acabei de ver de novo. Cara. E é incrível. É absurdo esse filme. Desculpa, né? Repetir as palavras, né? É inacreditável. Mas não dá. Filme bom, cara. Todas as cenas. Não é todas incrível, é as maravilhoso, cenas. Todas as cenas estupendo. são maravilhosas. Assim, tipo, eu lembro que tipo, eu não lembrava muito bem da história do filme e tal, até porque é uma história mais adulta até. Isso é muito legal, um diferencial do filme, porque é um filme para adulto que criança gosta, não o contrário. Geralmente a lógica da Pixar é o contrário. E o que é maneiro? Eu lembrava muito das imagens assim do filme. É muito marcante, pô. A direção, a composição das cenas, né? Tu lembra muito as cores, cara. Isso, uma coisa que eu tava reparando, isso que eu ia te falar, pô. As cores, o filme começa cinza, tipo, depois daquele flashback, né? A vida atual da família, é tudo muito cinza e tal, é um tom mais pastel, assim, é tudo meio triste, até o momento que ele bota o uniforme de novo. O filme fica super colorido e lindo, é bizarro o capricho desse filme, nossa, não dá. Mano, se eu começar a falar desse filme, aquele começo do filme, que é tipo eles mais jovens e tudo mais, o tanto de tipo, ironia dramática que acontece ali, tipo, nas entrevistas, o Senhor Incrível falando que ele já tava pronto pra parar, ter uma família e tudo mais, e a Elastigirl não falando, tipo... Daí quando passa o tempo, tá ao contrário. Ela gosta de estar em família e ele quer voltar a ser. Assim, e, tipo, em boa parte também porque o que aconteceu tudo dos incríveis não, mas os super-heróis
precisar ser escondido, precisar sair É o plot de da Capitão frente. América Guerra Civil. Isso. E veio muito antes. Quer dizer, antes do filme da HQ, já não sei, mas É muito antes do filme. por causa do Senhor Incrível. Porque ele toma um monte de processos. sim, porque ele toma uns processos. Daí, tipo... É uma coisa você querer parar, tipo, naturalmente. E outra coisa, tipo, você ser forçado a parar por causa disso. E ser culpa dele. Então, daí dá pra ver, tipo, o peso disso, principalmente no começo lá. É tanta coisa que eles vão falando frases e ironicamente depois vai acontecendo coisa que, tipo, joga em cima, tipo a criação do síndrome do Incred Boy. Como é que é em português? Guri Incrível? É o Guri Incrível. O Guri Incrível. Tipo, tudo que acontece com o Guri Incrível ali, tipo, é importante depois. É muito interessante. É uma parada... É meio detalhe, assim, né? Mas eu gostei muito, assim. Eu tava assistindo... Eu pensei, pô, ele depois que ele começa a trabalhar pro síndrome, sem saber, né? Ele começa a ficar meio... Não rico, né? Mas ele ganha um monte de coisa. Ganha um carro brabo e tal. E eu pensei assim, pô, esse filme só vai fazer sentido tematicamente se ele perder tudo isso no final. Eu não lembrava que ele joga o próprio joga o carro carro. nele e isso é muito legal. Inacreditável. E a casa explode, velho. É muito bom, esse filme é muito redondinho. Esse capricho que eu fico triste. Eu não gosto de ser o velho ranzinza que reclama da atualidade, mas não tem como. A Pixar tinha o molho e ela perdeu o molho. Cara, tem, tipo, mano, a direção desse filme tem coisa, tipo, que você não presta atenção. A maioria dos filmes não tem isso em animação. E nem filme, atualmente, também, em geral, de... É blocking que fala? Coisa, tipo, a cena que a Ellen, a Mulher Elástico, tá ligando pro trabalho dele, que ele foi demitido, falando. Tá, tipo, ela tá lá no fundo, pequenininha, e tá, tipo, a cara da Edna enorme na Era essa frente. cena que eu ia te falar, que eu me segurei ali na cozinha. Cara... Eu ia falar, ó, Guilherme, eu ia falar pra ele. Os Incríveis. É muito maneiro, porque ela vê que ele não tá trabalhando mais, né, no telefone, olha pra trás e tá lá a Edna moda na frente, desfocada, e ela pega o controlezinho e estica pra Mulher Elástica. Nossa, aquela composição ali tem um negócio diferenciado. Cara, o fato de que os Incríveis usa zoom bastante e é uma animação, tipo, não entra na sua cabeça com ridículo que é isso. Não é coisa de, tipo, não tem uma câmera lá, eles estão animando um zoom. É loucura. bom, E aquela cena que ele tá no computador e daí ele tá saindo e vê aquelas bolas pretas tudo. Nossa, Mano, trauma. aquilo lá é edição em filme de animação, tipo, vai cortando, tipo, é loucura, não Lembra existe... dessa cena? Lembro. Essa era a cena que eu tinha agonia de ver quando era criança. Sim, Dava não dor. faz sentido que aquilo é uma animação. Porque eles estão editando, fazendo essa edição de filme de animação. É, tipo, É outra parada. Cara, que capricho que é esse filme. cara, E outra, é muito bom. eu acho muito legal como eles extrapolam os poderes. Tipo assim, a Mulher Elástica. Tipo, como é que... Tipo, é que tem muito filme de super-herói, hoje em dia, que sei lá, parece que não explora bem os poderes do personagem, que é uma coisa que parece básica, mas os filmes não fazem. E aí, tipo, eu tô falando muito tipo, né? Mas a Mulher Elástica tem os poderes elásticos, né, logicamente. E eles usam isso o máximo que dá no filme. E o filme não é tão longo assim, tem muitos personagens pra administrar, mas ele usa, tipo, aquela cena que ela tá indo atrás do marido dela, né? E aí ela se estica toda por 3 corredores, 3 salas diferentes, e a mão ainda vai pro elevador. Exatamente. É um de uso boa. muito criativo e divertido dos poderes. E é um poder simples. E aí você pega um filme a mais atual, eu não quero bater na Marvel, não vou bater na Marvel. E, sei lá, um filme da Marvel, por exemplo, parece que não usa tão bem os poderes em um filme de herói. E é uma coisa que a gente esqueceu que é fundamental usar os poderes de um jeito criativo. Isso é muito legal. Cara, e não só desse jeito criativo, mas quando eles pegam o Senhor Incrível invadindo o lugar e depois tem a Mulher Elástica, o jeito completamente diferente que eles fazem. E completamente, tipo, efetivo do mesmo jeito. Cara, é muito bom. Ele é só um tanque de guerra, velho. É só um tanque de guerra. Ele mata pessoas nessa parte do filme. Como usam bem todos, cara. Não Mano, só dela, mas, pô, do gelado também. Ou gelado molho. Mas, Engraçado. Muito Que engraçado. personagem. Que personagem legal. E outra, eles sempre estão em risco de vida também. Aham. A cena do avião. A cena do avião é um negócio. É missão impossível, cara. É cena de missão impossível, pô. Não tem como a cena do avião me deixa tenso, nervoso, arrepiado. É muito boa. E o Senhor Incrível acha que todos eles morreram. É pesado. E o filme deixa você sentir aqui. Mostra ele chorando. Exato. Tem uma parte dele só tipo, chorando É embaixo. o pai velho. chorando pela morte da esposa e dos filhos. Que filme hoje em dia da Pixar ia ter uma cena dessa? Não ia. E o filme deixa você sentir aquilo ali. Mesmo que você saiba que eles estão vivos, a angústia aumenta. Porque você fica, caraca, eles estão vivos ainda, ele não sabe. E o filme deixa você sentir isso. Parece que hoje em dia
Não só a Pixar, né? Mas, sei lá, animações no geral ficaram meio Filme em infantilizadas, geral, cara. filme em Filme em geral. Tipo, não pode deixar a pessoa sentir, cara. E tipo, ele quase mata uma mulher. Esse, tipo. Ele isso quer aí- matar a mulher. E tem aquela parte, tipo, ele solta ainda assim, tipo, porque ele é herói. Cara, que loucura. Sabe outra cena que me deixa arrepiado? Quando o Flecha só anda na água. Ele tá fugindo, ele fecha o olho dele, abre e ele tá andando na dentro da água. água. É aquela Pedala, risadinha nossa. dele. Aquela muito risadinha, bom cara, é isso. muito bom. É E tem hora, tipo, ele anda tanto na água naquela parte que você esquece, Que igual, ele tá igual na todo água. mundo que tá na água dele só, E ele só cai, é isso que eu ia falar. É muito bom isso, ele tá fugindo das duas naves, né? Aí ele não sabe pra onde correr, porque ele tá encurralado, e ele só para. Aí ele cai e as naves se batem. É muito bom, que bagulho criativo. E tá aí outra coisa, tipo, de você tá falando de eles usam o poder até o final. Eles vão até o limite do poder. Tipo, ele começa a andar na água. Cara, é muito bom. Até o Zezé, velho. O bebê. Cara, o Zezé não tem como, cara. Que... A menina invisível lá, que eu esqueci, o Violet. A Violet tem os poderes dela também, o jeito que ela usa... Os escudos lá, né? Ela usa E escudo. ela vai aprendendo ao longo do filme, ficando mais forte. Sim, sim. E ela vai ficando mais confiante, ela aprende com a mãe dela a ser mais confiante. Tá vendo? Como é que pode? Cadê a Pixar? Cadê esse Vai, filme? fala mesmo! E, tipo, esse filme na Pixar, nos filmes da Pixar, dessa época, que era o ápice da Pixar, o auge da Pixar, tipo, ele é diferenciado nisso. É muito, É outro nível. muito Outro bom. nível. Será que chegamos no Gold? Qual é o Será? Gold? Será que Talvez. este é o Gold? Talvez pra mim seja, tá? Mas ó, um que bate de frente, Ratatouille. Mesmo diretor, inclusive, tá? Ó, Ratatouille, Mesmo quando eu era diretor. criança, é o oposto. Eu não gostava de Ratatouille. Pra mim era um filme interminável. Pra mim tinha 5 horas Ratatouille. E eu assisti de novo há uns meses. E é o cinema absoluto. É incrível Ratatouille. Aquele monólogo no final do crítico lá, esqueci o nome, o Ego, né? O monólogo dele sobre crítica da arte e tal. Não, é crítica de comida, mas tá vendo como eu já absorvi a mensagem? O filme é sobre arte, velho. É sobre comida, é igual o menu. É muito bom isso, velho. É muito legal como eles usam a parada mais aleatória e é criativo também, né? Pô, um rato que tá cozinhando junto com o cara lá, o loser lá. E é muito legal o desenvolvimento dos dois e tal. E como eles trabalham essa camada sobre criação, né? Arte no geral, comida, enfim. Como ele dá valor à alimentação, também acho legal. É uma parada que é pouco falada em filmes sobre comida. Que é bizarro, né? Como que comida é um tema que não é falado muito. E o Ratatouille usa esse elemento também pra extrapolar, né? Falar de outras coisas. Eu acho isso muito bom. Muito, muito bom. Aquele monólogo no final é cinema. Cara, puro. tem uma parte do monólogo que ficou comigo que é... Que ele fala, eu finalmente entendi o que o Gusteau quis dizer com qualquer um pode cozinhar. Não é tipo qualquer pessoa pode se tornar um grande cozinheiro, mas um grande cozinheiro pode vir de qualquer lugar. Cara, é muito, muito bom. Muito Forte. bom mesmo. Nossa, arrepiei Muito já. forte. Arrepiei de novo, inclusive. Cadê a Pixar, né? Cadê? Cadê Esse essa filme, Pixar? pra mim, ele é o anti-Pixar. Pô. É. Hoje em dia, ele é o anti-Pixar. Se fosse lançado hoje, seria tipo um filme de outro estúdio que tá criticando a Pixar. Porque a Pixar perdeu o Isso. molho, né? Cara, Yes. esse era talvez o filme preferido do meu pai. Pelo menos de animação era o filme preferido do meu pai. E então eu assisti várias vezes. Tem várias pequenas coisas desse filme que eu lembro que é coisa que é só porque eu assisti com ele. Tipo... Qual que é o nome do chefezinho que é vilão? Eu esqueci o nome. Eu sou ruim de nome. pequenininho. Isso, também sou. Daquele chefe excelente otário. rádio, tá? Excelente rádio. Daí ele... podcast é rádio. Passou de 2010 já, Pedro. Excelente jornalismo que ele tá fazendo. Daí tem a cena dele reclamando que, tipo, fica aparecendo um rato em todo lugar, daí fica dando estalamos. Fica aparece ali, aparece aqui. Cara, muito bom, velho. Daí a cena deles explicando dela ensinando o Linguini a comida, como que faz, tipo, não é tudo por cheiro, tem que ouvir o sonzinho e tudo mais. Você tem que subornar o cara. Cara, muito bom. E também outra curiosidade, eles falaram que tipo, esse foi talvez o filme mais difícil pra eles de fazer, da Pixar. Por quê? Porque eles tiveram que ir lá na França e aprender como é que a cozinha funciona. Cheio de rato. Não, também. Mas eles tiveram que tipo, aprender tipo, qual que é a função, sous-chefe, não sei o quê. Primeiro, tiveram que aprender tudo isso, tiveram que ver tipo, o estressante na cozinha e tudo mais. E tiveram que animar tipo, a comida, o jeito que eles fazem a comida, papapá. Então foi tipo, tecnicamente o mais difícil pra eles fazerem. Né? Porque francês é nojento isso. Nojento. Eles devem ter sido terríveis de ensinar também. Madagascar.
Eu gosto, mas pra mim é o mesmo caso do Era do Gelo. É a mesma coisa. Eu hoje em dia não gosto tanto quanto eu gostava. Bacana, me divirto. Dito isso, não tá entre. Eu se divirto. Não tá lá em cima mesmo. A Casa Monstro. Muito bom, dito isso. Tem muitos A anos mesma que eu vi. coisa, Não, tá não acho que envelheceu mal, porque eu não via muito tempo, entendeu? A animação Só envelheceu que- mal. Não é bonito de ver. Só que assim, ele é diferente, né? Porque ele é um terror pra criança. Isso é legal. Ah, falar em terror pra criança, como é que não falamos de Coraline ainda, cara? Coraline, tá aí. Coraline né? Porque é Coraline é incrível. de 2009. É porque tá lá no final, né? Coraline é absurdo, velho. Eu ouso dizer melhor que o livro. Nunca li o Melhor que livro, o livro. né? Então só você Porque, vai poder dizer. é porque o livro é mais direto. Ele descreve os personagens, só que tipo, o filme adiciona tipo, uma personalidade nele. Tipo, aquele cara que fica fazendo malabarismo em cima. Tipo, ele é só descrito como tipo, um cara excêntrico. Então, no filme ele é muito Ele é excêntrico. super excêntrico. E é isso com tudo, sabe? Tipo, eles vão adicionando mais personalidade. Mas principalmente com o stop motion, a Laika quando tava no ápice. É muito bom. Tu já viu? Cara, Coraline, eu vou ficar de fora também. Já me abster. Coraline. Só a primeira cena de Coraline, que é tipo desmontando a boneca e montando a boneca, tipo, já dá calafrio. É muito bem feito. Muito bom. E o que eu acho legal de Coraline é que muita criança na minha época todos somos da mesma época, mas assim, muita criança crescendo nos anos 2000 vendo Coraline, falava, nossa, esse filme é muito assustador, dá muito medo. Eu não tinha medo, pô. Mas eu acho que é porque, eu já falei isso pro Pedro, eu acho que é porque a Coraline é muito corajosa no filme. Isso é legal, porque o filme ele é meio bizarro, ele explora esse negócio, essa bizarrice. Só que ele coloca uma protagonista que tá enfrentando aquilo. Ela tem medo, mas ela é corajosa, ela enfrenta o medo dela. E eu achava isso legal, eu achava que o filme não era assustador por causa da Coraline. Eu acho isso bem legal. E é um valor legal para filme pra criança também. Porque, muito pai não gosta, porque tem um visual esquisito e tal. Só que, pô, é legal ensinar pra criança, né, que Apesar de tudo. apesar de tudo, ela pode ter esperança, ela pode ser corajosa coragem, e tudo tal. Até mais. porque o filme ensina sobre respeitar os pais também, né? Que é importante. Né? Muito bom. Excelente. Muito bom. Nunca tinha pensado nisso. Agora, outra coisa que eu quero soltar aqui para o mundo. Tem um negócio na internet que fica falando que os pais dela são negligentes, essa é a parte mais assustadora do filme. Eles não são negligentes. Eles Não estavam são. mudando de casa e ela estava sendo uma peste. A criança não entendia a dificuldade dos pais e ela aprende no final. É E os isso. pais estavam tipo. Quem muda é ela. Não Se são os a mãe pais. tava arrumando a casa, tava claramente arrumando, e o pai dela tava trabalhando. Tava trabalhando. Só que pra ela tava tudo muito triste. Tanto é que no final do filme, tipo, fica mais coloridinho, mas não mudou muita coisa, né? Eles começam a trabalhar no jardim e tal. Só que quem muda principalmente é a Coraline, não são os pais. O engraçado é tipo, que o pai dela fala, tipo assim, por que você não vai contar as portas? E ela vai contar as portas. Tá É a ligado? criança. E aí as pessoas querem falar que a criança está certa, que os pais estão errados. Absurdo. Acho ridículo. Mas só a qualidade técnica desse filme. É inacreditável. Voltando pra qualidade técnica e stop motion, que o stop motion não é tão deslumbrante quanto o de Coraline, mas também é stop motion, também é impressionante. Fantástico Senhor Raposo, que eu acho que só eu aqui... Tu vai poder falar muito agora. Esse aí, só eu aqui. Eu vi há muito tempo, não lembro de nada, era criança, vi no carro, não rendeu. Eu sou um gigantesco fã do diretor Wes Anderson. Gigantesco, enorme fã. E eu sou um grande fã de 11 Homens e um Segredo. E esse filme é praticamente a versão Wes Anderson de 11 Homens e um Segredo. Inclusive tem o George Clooney como Tá ligado? Em stop motion principal. ainda, né? Em stop motion. Esse é um dos filmes, são poucos filmes que foram gravados assim, eu acho que foi... Esse, eu lembro que Rango foi gravado assim. Teve mais alguns agora que eu tô esquecendo. Mas é um filme que não foi gravado, tipo, num estúdio na frente de um microfone. Eles foram, tipo, encenaram a cena, os atores mesmo. Eu vi já um clipe do George Clooney comendo, né? E ele atuando lá e aparece na animação. Isso, tipo, realmente foi gravado fora, que eu acho muito interessante. Esse é de todos os filmes que a gente já falou, um dos mais adultos, talvez o mais adulto. É por isso que eu não gostei muito quando era criança. Que Eu achava ele meio melancólico. Sim, com certeza. Todos os filmes todos os filmes recentes são muito Mas melancólicos. ele é que hoje eu entendo isso. Ele é melancólico, mas ele é meio agridoce. Sim. Ele tem uma doçura ali. E geralmente o final é mais positivo, né? Mas ele é meio melancólico. Tipo, eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu não entendi o final. Eu fui entender tipo, depois de maior mesmo. Mas cara, o filme tipo, tem uma estética que me pega. Me pega.
Eu acho ele bonito também. É, Só que eu sei que ele é bonito porque eu vi clipe há pouco tempo, mas... Tem uma parte, tipo, da esposa dele, que inclusive é feita pelo Meryl Streep, que aparece ela pintando quadro, assim, mano. Aqueles quadros, o jeito que é desenhado, é até tão bonito. Tipo, é tudo muito bonito. Tem um arco dele como homem, como tentando reviver os dias de glória, igual, tipo, Os Incríveis. Mas também... Tipo Shrek para sempre. não sendo um pai muito bom, tudo mais. Tipo, tem todo esse arco dele. O filho dele tem um arco também. E, tipo, todo mundo tá envolvido nos personagens, papá. O vilão, o careca, assustador. Pensa num cara ruim. Tem um negócio com o rato. Cara, é um filme que eu gosto muito. Ó, tem um que eu quero falar aqui, que eu tenho certeza que vocês não viram, a não ser que vocês sejam loucos que nem eu. Mas é um filme que é icônico, chama-se Killer Bean. Na verdade é Killer Bean eternamente, Killer Bean forever. Killer Bean. Eu vou ficar devendo. Esse filme foi feito por uma pessoa, tá? Ele tem uma qualidade de animação horrorosa, horrível. Mas, mano, é um filme muito engraçado. E outra, por que ele virou icônico, né? Eu não sei como, na verdade. Tipo, tu vai procurar no YouTube, tem muita gente que viu. É um filme meio nicho, assim. Tem muitos fãs fiéis, tá ligado? Tanto é que se tu for olhar aqui no Letterboxd, a nota dele não é muito alta, é 3.7. Só que, olha o tanto de 5 estrelas. É tipo, lá em cima, a maioria das pessoas estourado, esse filme. Deu 5 Cara, estrelas. eu já Eu desse ter visto meme. alguma coisa. Então, eu achei esse filme no YouTube, dublado, e a dublagem, eu não sei como esse filme ganhou dublagem, foi feito por uma pessoa, né? Ele ganhou dublagem, e a dublagem é muito engraçada. Tipo, pra mim, o brilho do filme tá na dublagem. Não sei se ia ser tão engraçado se eu tivesse visto em inglês, porque a dublagem tem coisas do tipo, texto falado, né? Aí tem logo no começo do filme, o telefone toca, aí o cara falando, ligando para vegano. Pra mim essa é a graça, entendeu? É um negócio muito idiota, mas é um filme que eu acho muito divertido. Ele é tipo, ele é um John Wick, só que é um café, dando tiro e... Caraca, que isso É sério, por que eu tô comparando com o John Wick? Tu tem que ver, cara. total. Ele tem uma coreografia absurda, tipo, é bem feito mesmo, apesar da animação ser ruim. A coreografia é bem pensada. Ele tem uma parada de... A gravidade do filme, tipo gravidade do CS, de jogo da Valve. Tô ligado. Tipo assim, parece que os bichos cria vida própria depois que morre, o bicho sai voando, cai de jeito esquisito. Enfim. E ele tem umas lutinhas massa. E o plot é tipo assim, o Killer Bean é um assassino, né, e tal. E um dia estão fazendo barulho muito alto do lado da casa dele, uma festa. E aí ele liga pedindo pra baixar o som e tal, e os caras mandam ele catar coquinho. Aí ele vai lá e mata todo mundo. E só que ele descobre que os caras eram de uma gangue. E ele tem que caçar o chefe da gangue, porque ele caçou treta com a gangue. Cara, é essa que história. sinopse maravilhosa. John Wick roubou. John Wick é plágio. Roubou de Killer Bean. Plágio. Killer Bean de 2008. Inclusive tem remasterizado em 4K no YouTube hoje em dia. Louco. Pode ver uma boa aí. Tem que ver, tá? Essa obra de arte. Vou estar precisando ver. E tem mais? Pra mim, os melhores eu já conheço. Falando em animação que envelheceu mal, mas o filme é hilário. E Deu uma louca na Chapeuzinho. Alguém lembra? Cara, eu acho. Eu achava engraçado, mas eu não lembro. A animação é horrível. É horrível. Mas o que esse filme Mas o é roteiro engraçado. é fantástico. O roteiro é absurdo. Cara, e a dublagem, como a dublagem melhora esse filme, cara. Tem coisas. A gente não prende cara só porque ele é esquisito. Sabe o cara? Sabe o cara que a gente prendeu? O esquisito? É só ele. Cara, que filme maravilhoso. O lobo que é jornalista. O esquilinho quando toma um café. Cara. O coelho que virou... Mano do céu, que filme. É de que ano? 2005. E aí? 2005? Briga de gigantes, tá? Shrek deu a louca Deu a louca na Deu a louca na Chapeuzinho. Chapeuzinho. Na moral, Passa fácil. o trator em Nossa, cima de Frank. Preciso ver de novo, então. Que isso? Tá Preciso maluco. ver de novo. Mano, se a animação de Deu a louca na Chapeuzinho fosse a de Shrek, seria o melhor filme de todos os tempos. Caraca, aí Mentira. sim, aí tu botou. Mas Tirando eu os preciso Incríveis. ver de novo agora. Tirando os Incríveis, talvez. Talvez, só talvez. A gente não falou de Wall-E ainda, mano. É que o Wall-E eu gostei muito quando eu vi quando eu era criança. Só que eu só posso falar por essa minha experiência, né? Porque foi a única vez que eu vi, talvez. Não, eu vi algumas vezes na infância, mas nunca mais. Eu achava que era legal, ele tinha uma pegada meio contemplativa.
Principalmente no começo, né? Que é só o Wally na Terra sozinho, aí vai montando lixinho, aí Não compra ela. tem diálogo por meia hora. Exatamente. Esse filme. Eu achava Não isso tem legal, diálogo. pô. Era Absurdo diferente, é massa. uma parada pra você sentir mais do que pensar. E aí depois vira um filme de aventura no espaço, talvez. Cara, é toda uma história contada, tipo, pelo movimento dos personagens, tipo... É puro cinema que fala, tipo... Imagem só. Imagem e som. Que acho que foi um termo... Eu não sei como é que fala, tipo assim, tipo, que foi popularizado. Tempo popularizado, acho que pelo Hitchcock e o Truffaut, na conversa deles, que eles falam, tipo assim, puro cinema. Tipo, imagem e som, você consegue seguir tudo só observando o que tá acontecendo. E é, tipo, o Wall-E. E é muito bom, inclusive um dos melhores romances do século XXI aí. Minha mãe dormiu no cinema, citar. tá? Fiquei muito triste. Eu ficaria triste. Sabe também. qual foi o filme que minha mãe dormiu no cinema? Pra você ter noção, o crivo dela, né? Filmes chatos. O Wall-E, Carros 2, mano. Pra ela tá no mesmo nível, assim. O Wall-E e Carros 2. Porque ela dormiu nos dois no cinema. Cara, você comparar o Wall-E com Carros 2... O podcast, por Minha ser, mãe, né? por Mesma ser reação ela apenas áudio, não ter visual, não consegue pegar a cara que eu fiz É. da direção do Paulo agora, Estamos quando ele perdendo falou muito. isso. Ó, se vocês querem ver a cara do Pedro, deem dinheiro pra gente que a gente compra equipamentos pra... Por favor. Vocês não querem ver a cara do Pedro. Não, queremos todos, por favor. Não só câmera, né? Sim. Mas um lugar, né? Se vocês quiserem ver a cara do Paulo, Na minha vai ficar de fora. E aí, tem mais? Cara, agora um que me pega muito, muito, muito mesmo. Kung Fu Panda. Ah, é Fu mesmo, Panda. cara? Como é que eu tava esquecendo? Cara. Panda Que tem um dos melhores vilões. O Tai na Lung minha opinião. é brabo. é uma pena que o 2 está fora dessa conversa. É. Porque Seria o briga 2 forte. é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Porém, Kung Fu Panda está lá também. Está perto. Está no ranking. Sim. Está no top. Kung Fu do Panda é top. muito bom, mano. Kung, É muito bom. Kung Fu Panda, tipo, só apenas em mensagem. Se a gente for falar de mensagem, filme de animação tem que ter mensagem. Apenas a mensagem firme. Um dos melhores filmes de ação. Tipo, a coreografia, a ação, tudo mais, muito bom. Os personagens, a comédia, é tudo fantástico. Meu único problema com esse filme é que o Poe aprende tudo em uma tarde com o Shifu. Tirando Mas não isso. É a minha acidentes, única né? ressalva Não também. existem acidentes, Sim, né? não existe. Porém, desculpa. é meio que tipo. Na hora que ele luta contra o Tai Lung no final, ele não tá tipo. Ele não tá lutando conscientemente. Ele não Tá está, se ele não jogando. está arregaçando ele com Kung Fu. Ele tá usando coisa, tipo, você realmente viu ele aprendendo, tipo, É. mexendo nas panelas. Da barrigada. Da barrigada, todas as coisas. E, tipo, e ele é imune aos golpezinhos do. Eu não sei se você lembra, presta atenção. Prestou atenção na época, mas isso foi, tipo, meio que previsto, algo que foi, tipo, deixado ali antes quando o Louva-a-Deus tava tentando fazer a acupuntura com ele, tipo, que é muito difícil de achar os Isso. pontos. Então, é a mesma coisa, tipo, daí tipo, isso volta depois. Fechadinho, fechado. muito bom. Tai Lung é brabo, a cena da fugindo da prisão. A cena Icônica. fugindo da prisão é a melhor cena de ação. A cena que eu da já vi na minha ponte é vida. icônica. Essas duas cenas assim Toda a são- motivação dele, bicho. O peso da frustração é muito bom, é muito bem desenvolvido. Um dia a gente ainda vai falar de Kung Fu Panda 2, mas, tipo, eu prefiro que o vilão do Kung Fu Panda 2, que é menos imponente, é mais ligado diretamente ao Po do que o Tai Lung, mas, tipo, acho que o Tai Lung em si, tipo, ele mais tem mais interessante. presença. Tem mais presença. Ele é a presença física. Entre, É, o outro usa entre eles. armas, né? É. Ele não só usa armas ou inteligência, ele é só do mal, por dentro. O Tai Lung, tipo, é, tipo... Um monstro. Tipo, ele fugiu. Cara, a cena dele fugindo da prisão, todas as coisas que ele faz é tão ridículo. O fato que ele, tipo, escapa de todo mundo por causa de uma pena. Exatamente. É uma pena que só estava lá porque o Shifu mandou. Tipo, Porque assim, ficou preocupado. e é aquela coisa que o Uguay fala, eu acho que numa das cenas, tipo... Às vezes, o caminho que você toma pra evitar é o caminho que te leva pro negócio. Então, tipo, depois daí ele vai lá, manda porque tá preocupado, é exatamente o que faz ele escapar. É mesmo. Mas pra mim a cena que vence da prisão é a luta da ponte, pô. O único defeito dela é que ela é muito curta. É, porque o meu motivo principal dessa cena dele escapando ser minha cena preferida é porque é longa. É mais longa. Mas a da ponte, cara, ele humilha todos os 5. Ele ainda fala, tipo, Liz ensinou bem. Mas não, Liz ensinou tudo. Ah, que cara bom. E ele escapa. É. Tipo assim, eles meio que vencem, eles prendem eles meio que vencem, depois ele volta. Incrível. Pra mim, um dos melhores vilões da DreamWorks. Sim.
que a internet tá tentando defender como se ele não fosse vilão. Não, agora tem essa moda nova, né? Do Ratatouille também. Você já viu isso? Tipo, esse cara só não queria um rato no restaurante e foi taxado de vilão. Tá de brincadeira, eu vi. Esse povo não assistiu o filme, Não prestaram Tá de atenção. brincadeira, velho. Então, tipo, o que aconteceu com ele é tudo mais, mas, tipo, tem várias vezes que o Tai Lung teve a chance de, tipo, voltar atrás. E ele só ele escolhe dobrar no erro. Então, tipo... aquela cena do Shifu falando, tipo assim, eu sempre tive orgulho de você. Tipo, nossa, Pega muito. muito bom. Aí a gente finge que não existe Kung Fu Panda 4 e fica de boa. Não existe. Eu já... O que filme que é esse? Não existe, né? Que filme? Que filme? Eu sonhei. Agora Kung Fu Panda 3 é um que, tipo, é bom, mas... É bom, mas tá bom. É bom, tá claramente Tá bem abaixo dos dois. Tá bem abaixo. E o 4 ainda, até agora não foi feito, graças a Deus, né? Espero que faça, que é uma trilogia muito boa, fechadinha. Não precisa de mais nada. Tá bom já, né? É claro que a gente não listou todos aqui, a gente fez meio de cabeça, mas a gente pode fazer uma parte 2. tentou, hein? A gente tentou E a listar gente todos, tá? pode fazer o top 5 aqui, né? Tentar Exato. chegar num consenso. Agora vai mais 3 horas. Eita! Nós não falamos de Pônio, mas ninguém viu. Eu assisti vi faz Pônio, muito tempo. não, eu vi há, sei lá, 1 ano e meio. É bom, mas eu acho ele mais bonito. Tecnicamente é absurdo, mas não me pega tanto na história. Então. É praticamente esses que eu tinha que falar mesmo. Muito bom. E aí, top 5, então, vamos debater. Vamos debater Eu agora acho o top que 5. nós 3 podemos concordar que os incríveis entram. Tranquilo. Com certeza. Tranquilo, os incríveis. Com certeza. E aí, o que mais? Por mim, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Com certeza. Por mim, Viagem Chihiro. Vamos ver quais que a gente falou. Ratatouille pra mim entra, mas não sei se vocês vão Ratatouille, com concordar. Já tem certeza. 4 já. Então, pera aí. A gente tá falando com certeza, mas tipo, tem muito filme. Ainda tem Coraline. Coraline, pra mim a briga de Coraline e a Veia Chihiro é forte, tá? Cara, Fantástico Senhor Sério? Raposo e o Wally também pra mim estão ali. Procurando o Nemo tá ali. Incríveis Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, Veia Chihiro, aí Ratatouille, Ratatouille, Coraline, Coraline. Fantástico Raposo, Wally já dá 7. Já dá 7. Procurando o Nemo. Vou Já dar dá 8. 8. Ó, pra mim, pessoalmente, eu gosto mais do Procurando Nemo do que de Coraline, de Veia Chihiro. Vou concordar. É isso? Qual foi o outro? Fantástico Raposo não posso falar, né, sobre. Eu vou ter que concordar que Procurando o Nemo é muito forte. 3 horas depois. Então, repassando do quinto ao primeiro. Quinto lugar, Fantástico Raposo. Fantástico Senhor Raposo. Quarto lugar, Ratatouille. Terceiro lugar, Viagem de Chihiro. Segundo lugar, Kung Fu Panda. Primeiro lugar, Os Incríveis. É O isso. que a gente vai ser criticado no futuro quando nós formos gigantes? Por colocar Kung Fu Panda em segundo, vai ser brincadeira. Cara, a gente Qual que é o fala- critério? Mas Nossas Kung Fu opiniões. Panda... Mas fala um filme que tem a cena do Tai Lung fugindo. Não tem. Não tem outro. Não tem outro. Viagem de Chihiro é incrível, mas não tem um Tai Lung. Não Nossa, tem eu- o Tai eu- Lung ó, fugindo. é bom que quem deve assistir primeiro é a galera da igreja, não vê todo filme assim, não vai me xingar pela essa frase. Mas certeza, isso aí que tu falou, pô, se tiver mais gente assistindo, vai olhar e falar isso e falar, sabe nada, bicho burro, como é que pode? Mas é Com isso. toda certeza. Mas é o que é, né, mano? isso, É o né? que é. Minha opinião é essa, não posso mentir. É Se o eu for ape- honesto Sim, aqui, Nós não nascemos na década de 80, nós nascemos na época de assistir Kung Fu Panda. E outra, crescemos com fumada. Eu não acho que tu cresceu vendo Viagem de Chihiro? Eu acho Não, que na é difícil. verdade sim, como eu disse. Ah, é? né? Eu assisti aquela várias Ah, não, vezes, é. né? Mas é tua exceção, pô. Aqui a gente no Sim. Brasil, eu só tive contato com o Estúdio Ghibli. Não, mas eu depois assisti, de mas eu adolescente. assisti Kung Fu Panda no cinema. Eu tive aquela experiência 2 vezes no cinema. Aham. Foi, tipo, absurdo. Então, o meu apego é Kung Fu Panda. Então. É pelo apego, tudo aqui é emoção. Sim, a gente é também. emoção. Não é só ficar usando o cerebrinho e. Mas o Miyazaki, não sei o quê. A gente deixa o sério pra quando a gente começar a falar filme Mas da tá em década de 50. terceiro também, né? Como se terceiro fosse posição ruim, sai fora. Exato. Você tá em terceiro pra Incríveis, né? Tá atrás de Incríveis. Não é demérito nenhum. Não é demérito nenhum. Não, com certeza. Porque um filme que faz o que Incríveis faz não existe. Não existe. Um filme normal, um filme que não é animação, que tem a composição que aquele filme tem, não existe. Então, não tem isso. como, mano. O grande vencedor, então, da noite. Os Incríveis. É os Incríveis. É, Os Incríveis. Todos concordamos. Não há briga contra incrível, né? Todo mundo concorda. Tô estourando som aqui. Todo mundo concorda que Os Incríveis é fantástico. Vou usar a palavra incrível pra não Senhor repetir. Raposo. Fantástico, Senhor Raposo é fantástico, Os Incríveis é incrível. A Viagem é uma viagem. É uma viagem, tá ligado? E qual foi o outro? Kung Fu Panda Kung Fu Panda é panda. É porradaria. É panda, é isso. É isso então? Fechamos, senhores.
Então é isso, esse é o fim do primeiro episódio do podcast, que ainda não tem nome, você aí com certeza já sabe o nome, deve ser um nome muito Nossa, maneiro, né? nossa, Nossa, sabemos. a gente mandou muito bem nesse nome que tá aparecendo aí. Mas é isso, então, até o próximo. Quer mandar alguma mensagem final aí, algum de vocês? Tô tranquilaço. Então é isso, Eu só gente. espero que esse episódio chegue pra bastante gente. É isso. Sejam bem-vindos, continuem assistindo.